quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo sustentáculo. E quero subordinar esse tema na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2. Eu vou ler versículo 4, depois o 6 e o 7. Dizem assim: E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Hoje é 19 de maio de 2023. Senhor bendito, Criador dos céus e da terra, ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é no nome dele e no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo sustentáculo. Olha, entre tantas coisas que eu gostaria de saber, de ter aprendido ao longo de minha vida, está a construção civil. Eu acho assim algo mágico, algo fantástico. Sabe, quando eu fico pensando assim no terreno, a limpeza do mesmo, né? A limpeza do terreno, as medições, os materiais, os edificadores, que a gente chama aqui de pedreiros. Eu fico pensando nisso, na construção civil. Aqui nesse texto, nós encontramos Jesus como sendo o material da construção, a pedra. E os edificadores são aqueles que rejeitaram esta pedra, que na verdade são os judeus. João, o evangelista, no capítulo de número 1, versículo 1 e 2, eu vou ler o versículo 11, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui, a palavra, é Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Isto é o versículo 2. O versículo 11 diz assim, veio para o que era seu, ou seja, veio para o povo judeu, e os seus, ou seja, os judeus, não o receberam. Então, são os edificadores que não receberam essa pedra na construção, a edificação. Por isso que nós, os gentios, fomos alcançados por causa da rejeição dos judeus. Eles não quiseram. Gente, eu fico imaginando Jesus como sendo esse nosso sustentáculo, esse nosso, porque nós cremos no papel dessa pedra de esquina, pedra de escândalo para uns, mas para nós que acreditamos
nós somos considerados uma edificação firme, porque estamos edificados nele, nessa pedra, nesse sustentáculo, nesta rocha que é Jesus. Inclusive, deixa eu ver aqui, Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Jesus ele faz alusão a uma pessoa que constrói, que faz uma edificação em um terreno bom, mas sobretudo que a base dessa construção, ou seja, o sustentáculo, o alicerce, não é qualquer coisa, é uma rocha, uma pedra forte. Mateus capítulo 7, vou ler versículo 24 e 25, diz assim, os dois versículos: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, isto é Jesus falando, segue o texto, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que, presta atenção, edificou a sua casa sobre a rocha. Fala sobre nós, que cremos na palavra de Deus, cremos no sacrifício de Jesus, e a nossa casa espiritual, a nossa vida, foi edificada nele, em Jesus, nessa pedra, nesse sustentáculo, nessa rocha. Versículo 25, diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você está entendendo? Então, que nós possamos estar sempre firmes com nosso pensamento e nossa fé, através desse sustentáculo que é Jesus. Sendo assim, se é Ele que está nos sustentando como base, como alicerce, a nossa casa espiritual não vai cair, mesmo em meio às tempestades da vida. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.